Nesta manhã de sexta-feira, celebrando hoje Santo Antônio de Pádua, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, para iluminar esta página do Evangelho de São Mateus, que fala da aliança de Deus conosco, mas também desta aliança da nossa parte para com Deus. Nós vamos retomar a leitura de hoje, segundo Coríntios, carta de São Paulo aos Coríntios. O início desta carta, só para a gente recordar quem somos nós diante da grandeza de Deus e qual é a nossa missão de levar Deus com cada um de nós, esse tesouro precioso. Início da carta de São Paulo, nesta liturgia da palavra de hoje, diz assim: irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Assim nós poderemos compreender melhor esse trecho de hoje, quando fala da fraqueza humana, quando fala dessa debilidade de conviver com o outro, com os irmãos, em especial de conviver com aquele que você escolheu para ser o seu cônjuge. Jesus retoma o tempo antigo e atualiza esta palavra. Mas é preciso saber que esta preciosidade, que é muito mais do que carregar o outro, é carregar Deus. Esse Deus, esse tesouro, ele é carregado em vasos de barro. Somos vasos de barro, não podemos esquecer. Todos nós somos vasos de barro, mas que carregamos esse imenso tesouro. Assim nós poderemos
com a ajuda do Espírito Santo, aquele que recebemos no dia do nosso batismo e no último domingo celebrávamos a sua descida lá em Jerusalém. Que esse Espírito Santo nos ilumine, trazendo para a nossa vida esse reconhecimento, esse vaso de barro, mas também trazendo presente esse tesouro precioso que nós carregamos. Aqui Jesus está falando da aliança, portanto, está sim falando do matrimônio, falando do divórcio, falando do pecado. Mas Jesus quer também que cada um de nós tenhamos esta consciência que seguir Jesus é preciso muita renúncia, e esses que renunciam são também são também vasos de barros. E nós precisamos ter essa consciência da importância da missão que nós temos, desse tesouro que nós somos convidados a carregar. Então, mais do que aqui pensar, condenar alguém, a gente logo pensa nos casais de segunda união, a gente logo pensa nos casais divorciados, né? Mas adultério significa adulterar, mudar. E não é só os casais aqui que cometem adultério. Adulterar, o povo lá no tempo de Jesus adulterava, por exemplo, a balança para ganhar mais em cima dos outros. Isso também é adultério, adulterar as coisas, mudar as coisas, tentar mudar os planos de Deus. Então queremos trazer presente, quando Jesus, o Evangelho, se trata do matrimônio, se trata, na verdade, da aliança com Deus. Trazemos hoje este grande santo, Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa, esse santo tão popular, desde o seu falecimento, logo em seguida, o seu túmulo se tornou um local de peregrinação, e existe essa peregrinação até hoje. Santo Antônio foi se tornando um dos santos mais populares. Como eu dizia no início deste programa aqui na Web Rádio, Santo Antônio conhecido como Santo Casamenteiro, mas que não tem nada a ver de pedir Santo Antônio intercessão para arrumar um namorado ou uma namorada. Santo Antônio é conhecido como Santo Casamenteiro porque no seu tempo ele ajudou algumas mulheres a se casar, no sentido de ajudá-las com o dote, com os bens que precisavam naquela época para se casar. Portanto, ele é conhecido como Santo Casamenteiro. Mas eu dizia também de seus milagres, a bilocação, conversar com os peixes, ressuscitou um morto. Então, este grande santo, ele é tão popular, não é porque é pouca coisa, né? Devido à sua entrega total, ele reconheceu que carregava esse grande tesouro num vaso de barro e fez com que esse vaso de barro se tornasse resistente. Eis, queridos ouvintes, o que nós precisamos olhar para a vida de Santo Antônio, esse que é pastor, doutor da igreja, esse que é aquele que soube configurar o seu coração com o coração de Jesus, como somos convidados no dia de hoje. Então vamos pedir a intercessão de Santo Antônio pelas famílias, nesse tempo de hoje tão friozinho, né? Que principalmente no estado de São Paulo, quem sabe no sul mais ainda, né?
Pedir por aquelas famílias que não têm os agasalhos necessários, pedir por aquelas famílias que passam por tribulações. Santo Antônio, como conhecemos o santo casamenteiro, ele possa interceder no dia de hoje por essas famílias. Ele que tanto quis repartir o pão com os pobres, que ele ajude aos cristãos no dia de hoje a repartirem também o cobertor, o agasalho, àqueles que passam frio. Que nos ajude a repartir, sim, o pão, mas que nos ajude também a sermos solidários, que nos ajude a partilhar o pão da palavra, mas também o pão que nós temos condição de repartir. E reze comigo no pensamento, ou repetindo esta pequena e breve oração a Santo Antônio. Querido Santo Antônio, foste um exímio pregador e servo do Senhor. Ensina-nos, a cada um de nós também, a sermos servos fiéis, entregues aos desígnios de Deus, entregues a esta palavra viva e eficaz. Que Santo Antônio interceda por nós e que nós saibamos, orientados pelos seus ensinamentos e atitudes, também renunciar a tantas outras coisas para carregar esse tesouro precioso, a sua palavra, a palavra viva do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.